Com essa live de hoje, nós vamos conversar sobre pornografia. Meu filho perdeu a pureza. Para quem não me conhece ainda, eu sou Lena Vilela, eu sou educadora em sexualidade e faço um trabalho aqui nos meus canais com as mães, principalmente, porque são elas, em maioria, né, que me seguem, mas para os pais também aprenderem a conversar sobre sexualidade com seus filhos, mesmo quando os seus filhos dizem, não, eu não quero falar sobre isso. Não, mãe, eu já sei de tudo. Então, essa é a minha proposta, essa é a minha missão aqui nesse trabalho com vocês pela internet. É a gente aprender a conversar com os nossos filhos sobre sexualidade. E vamos começar a dar início a essa live, né, que é sobre pornografia. E fiz, né, como eu disse, estou fazendo essa live hoje, porque além de perceber essa dificuldade, existe um fato, né? E o fato é, segundo o Gary Wilson, né, que todo garoto que tem acesso à internet, ele está sujeito a entrar em contato com a pornografia. Então, isso é um fato, né? Então, o WhatsApp, o YouTube, o Facebook, o Instagram, eles estão entre os principais aplicativos que as pessoas utilizam aqui no Brasil. Só o WhatsApp é que tem limite para a criança, mas a grande maioria não tem, né? Não tem, por exemplo, esses outros aplicativos que existem, como o Snapchat, TikTok, eles são até indicados para crianças acima de 14 anos, mas a criança mesmo com menos consegue acessar e brincar com esses aplicativos. Então, veja, a facilidade com que eles podem entrar em contato ou de ser contactado por outros para ter esse tipo de acesso à pornografia é muito fácil, né? E, portanto, isso se torna difícil para os pais conseguir controlar esse compartilhamento, né, que existe hoje em termos de acesso à pornografia. Então, veja, é interessante que a gente tenha essa consciência de que isso é um fato que existe e mais, que se seu filho ou sua filha tem por volta de 8, 9, 10, 11, 12, eles estão entrando ou já estão na puberdade, né? E a puberdade é um momento que desperta no seu menino ou na sua menina o interesse sexual. Ora, se eles têm acesso fácil a buscar e a resolver as suas curiosidades em termos desses assuntos sexuais, né, ele tem aí o seu interesse, né, que está acontecendo em função desse momento que ele está vivendo. Então, ou seja, junta a fome, né, com a vontade de comer. Ou seja, o interesse que eles têm em sexo e com o acesso e a possibilidade deles entrarem em contato com essas cenas, com esses vídeos, com essas fotos, enfim, com uma série de cenários ligados à pornografia. Tem um pesquisador canadense, né, o Simon, não sei pronunciar o nome dele, Simon Lajeunesse, pode ser isso, descobriu que a maioria dos meninos buscam a pornografia com 10 anos de idade. Então, vejam, não sou eu que estou querendo, nem eu que digo não. Isso já foi pesquisado, isso já foi estudado, e isso mostra que existe mesmo esse fato dos adolescentes, quando entram na puberdade, terem, em função desse despertar para a sexualidade, o interesse também em buscar, em ter curiosidade de buscar essas informações. E a internet é um meio fácil e simples deles entrarem em contato com essa pornografia, né? E é claro, não é, que isso deixa os pais tristes. É claro que eu vejo muitos pais se sentirem, sabe, preocupados e achando, né, que isso vai tirar a pureza do filho dele ou da filha dele, porque não são só os meninos, né, que assistem pornografia. As meninas também vão em busca desse tipo de conteúdo. Também as meninas se interessam, né, por esse assunto da pornografia. Então, veja, gente, a gente está juntando aí,
né? Uma situação que é fato, mas que também é fato que os pais, até muitas vezes, por perceber, né, ou ainda não enxergar o crescimento do seu menino ou da sua menina, eles acabam olhando para essa história e dizendo, poxa, mas sexo não é coisa de criança, isso vai tirar a pureza do meu filho. E com isso ficar muito triste, e com isso ficar, sabe, aborrecido, com isso ficar com raiva, com isso ficar horrorizado e criando situações que podem não ser produtivas. Então, se a gente puder olhar para essa situação, em vez de a gente ficar triste, eu vou contar para vocês uma história, que é uma história verídica, né? Como todas que eu trago aqui, de um seguidor meu, na verdade, de um pai que assistiu a uma palestra minha, e vocês vão ver como foi que ele saiu. Aliás, essa live também foi uma sugestão dele, né? Eu gostaria muito que ele estivesse aqui presente com a gente, mas infelizmente eu não consegui contactá-lo, né, a tempo para que ele pudesse participar. Mas eu vou contar para vocês a história deles mais adiante. Fica aqui comigo que a gente vai ver como foi que aconteceu com ele, como é que ele superou essa história e essa tristeza foi transformada, né? Então, a tristeza, ela é natural, principalmente, né, diante dessas crenças que eu acabei de colocar aqui para vocês. Mas aquilo que pode parecer uma situação errada, não é? Um problema, a gente pode ter um outro tipo de visão e transformar, não é, o problema, não que ele deixe de existir, mas a gente transformar esse problema numa outra situação, porque é claro que ele continua existindo, não é? A gente sabe que a pornografia é uma coisa problemática para um adolescente assistir, que eles vão confundir sexo com as emoções, vão confundir o sexo real com o sexo imaginário. A gente sabe que assistir pornografia pode trazer uma confusão, não é? Porque como eles ainda estão numa fase de desenvolvimento mental, eles ainda não conseguem ser capazes de ter uma... Ele não consegue ainda ser capaz de ter uma crítica, né? Um senso crítico, para poder saber separar, como o adulto consegue separar, o que é uma coisa criada de uma coisa real. A gente sabe, né, que eles podem confundir e trazer com eles referência do que é fazer sexo, que pode ser uma coisa que não seja produtiva, que não seja eficaz. Isso pode gerar uma compulsão, que pode fazer com que eles busquem cada vez mais essas cenas, né, de pornografia, porque existe no nosso cérebro uma tendência a buscar novidades. E o fundamento da pornografia está exatamente embasado em trazer sempre novidades. Por isso que a pornografia é tão diversificada, tem tantas coisas, né, que aos olhos de muita gente, principalmente de pessoas que têm bom senso, né, que vê uma série de situações que são bizarras. Mas por que fazem isso, se são situações incapazes das pessoas viver? Exatamente para trazer essa novidade, exatamente para trazer essa condição de novidade, porque é aí, né, que eles pegam na publicidade deles, é aí que eles pegam o seu telespectador, né, o seu cliente. Ou seja, eles querem mais e cada vez mais, porque a pornografia, ela já foi estudada e vista que ela de fato pode viciar, que ela tem todas as características de vício. E que, aliás, dentro de todas as possibilidades de vício que a internet pode oferecer, a pornografia é a que tem o maior índice, né? Então, assim, maior facilidade para as pessoas se viciarem. Então, a gente sabe que isso não é uma coisa boa, que isso é uma coisa ruim, que isso é um problema, né? Que isso é algo que a gente precisa enfrentar e preparar os nossos meninos e fazer com que eles, nessa idade, principalmente, que eles estão entrando na puberdade, seja o tipo de conteúdo, o tipo de vídeo, o tipo de fotos que eles não assistam.
Mas como a gente fazer isso? Né? O que a gente pode fazer? É que esse fato, né, se a gente, por um lado, fica triste deles terem entrado em contato com tudo isso, né, esse fato, ele pode fazer, né, nos ajudar a proteger os nossos filhos. Então, na hora que os nossos filhos, eles entram em contato com a pornografia e a gente fica sabendo que isso aconteceu, a gente pode agir diante dessa circunstância e conseguir proteger os nossos filhos diante disso. A Luiz Antônio está colocando aqui, obrigada por ser carinhosa. Boa noite para você do grupo de amores e sexo. Eu estou procurando. Acho que o Luiz Antônio se confundiu aqui no site, não é? Tá, acho que ele entrou no site errado, Luiz Antônio, hoje. Aqui nós estamos falando sobre como transformar em oportunidade esse momento que os nossos filhos, né, entrem em contato com a pornografia. Então, é uma oportunidade porque a gente vai conseguir proteger. É uma oportunidade porque a gente vai conseguir fazer, né, vai despertar na gente esse clique. Poxa vida, eles têm acesso. E não é porque o meu filho ou a minha filha é diferente de todos os outros, não. Ele tem acesso porque as condições que eles vivem hoje são condições que dão a ele maior oportunidade de ter acesso. Então, isso é um fato, né? Então, se é um fato, claro, eu não estou querendo aqui, né, que a gente fique feliz porque eles tiveram acesso à pornografia, que a gente bata palma, né, que a gente incentive a pornografia, não é isso que eu quero, né? O que eu quero, sim, né, o que eu quero trazer aqui é que a gente pode transformar essa tristeza na alegria da gente conseguir proteger os nossos filhos. A Kelly colocou, achei desenhos obscenos feitos pela minha filha. Fiquei apavorada. Eu imagino, Kelly, né? É essa reação que, em geral, a gente tem. A gente fica mesmo apavorada. Por quê? Porque a gente está partindo de um princípio que esse tipo de interesse não existe nos nossos filhos. Só que quando a gente percebe que sim, isso é um fato, vai existir esse interesse, porque existe essa facilidade e porque ela está no momento que esse tipo de interesse sexual faz parte da vida dela, né? Então o que vai acontecer? A gente pode transformar esse momento, né? Em vez da gente ficar apavorado em pânico, quando a gente sabe, a gente pode transformar esse pânico, esse pavor, essa tristeza, numa condição de poder proteger as nossas filhas, de poder prepará-las para que elas, tanto as meninas quanto os meninos, para que eles percebam aonde está o problema, onde está e o porquê desse problema, para que eles possam, de fato, não ir em busca desse tipo de repertório, né? A Rosângela colocando aqui, gratidão por compartilhar seus conhecimentos. Oi, Rosângela, obrigada. Vamos aí, vamos perguntando, participem, podem colocar aí as suas perguntas, as suas colocações, tá bom? Vamos lá. Então, vejam, por que esse contato com a pornografia, ele é, nesse momento, quando a gente fica sabendo, ele é uma oportunidade? Porque é uma oportunidade da gente explicar, porque é uma oportunidade, né, da gente entrar nesse assunto, obriga a gente a entrar nesse assunto, porque eu sei que ainda é muito difícil, por livre e espontânea vontade, um pai ou uma mãe sentar para conversar com seu filho ou sua filha sobre sexo, sobre pornografia, sobre relacionamento, né, sobre prazer sexual. Então a gente sabe dessa dificuldade. Tanto sei dessa dificuldade, né, que eu tenho um método que eu ensino pais e mães como conversar com seus filhos sobre sexualidade. Se vocês quiserem se inscrever, quem está aqui no Instagram, clica aí na minha bio, que tem um link que lhe leva diretamente para isso. E quem estiver aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, pode clicar nesse link que o Tiago já colocou aí, que cai direto na página de inscrição. Deixa eu ver que tem umas colocações aqui. Tenho acesso ao celular,
e o computador do meu filho, que está com 15 anos. Converso sobre tudo com ele, sexo, drogas, doenças e bebidas. Muito legal. Não sei o seu nome, né? Só tá aí o nome da confraria, mas que bom que você tem essa possibilidade de conversar sobre tudo isso com seu filho. É essa abertura, né, de conversa que faz com que a gente transforme esse olhar. Em vez de a gente ficar triste, de a gente ficar em pânico, a gente consegue transformar esse nosso olhar em ficar alegre, em poder ter a oportunidade de explicar os nossos filhos, ou seja, de proteger essa criança, né? Porque para uma criança ou para um adolescente se proteger, o que ele precisa? Ele precisa aprender a fazer isso. Ontem a gente estava conversando sobre abuso sexual e eu trouxe para vocês, né, que tem uma série de coisas que os nossos filhos podem fazer para se proteger. Mas para que eles possam se proteger, eles precisam aprender. E para isso, eles precisam se informar. Eles precisam que a gente gere conhecimento para eles. Eles precisam aprender a perceber que eles estão numa situação de risco. E se eles não desenvolverem uma crítica, né, não tiver uma aprendizagem sobre como transformar ou perceber que a pornografia pode ser uma situação de risco para eles, então o que vai acontecer? Eles vão achar que é uma bobagem. É uma bobagem não assistir pornografia nessa idade. Mas só que não é uma bobagem. De fato, assistir pornografia nessa idade é algo que não deve acontecer. Mas para que eles se apercebam disso, a gente precisa fazer o quê? Transformar esse problema em aprendizagem. Esse é o grande trunfo, né? Esse é a grande oportunidade que quando você quando você descobre que o seu filho ou a sua filha está tendo acesso à pornografia, você consegue fazer esse tipo de intervenção. A intervenção de transformar o problema em aprendizagem. Porque se a gente foca na história só como problema, você não gera aprendizagem. Você só gera revolta, você gera desqualificação, você gera raiva, você gera medo, você gera desconfiança, né? Inclusive um afastamento e uma dificuldade para o seu filho ou sua filha vir lhe buscar como uma pessoa, como uma referência para conversar sobre sexualidade. Mas quando a gente consegue olhar para o problema e transformar, né? Não transformar o problema, mas olhar para transformar o nosso olhar, tirar o nosso olhar do problema e colocar o nosso olhar para a aprendizagem, aí a situação muda de figura, né? Então a gente vai poder, de fato, ajudar os nossos meninos. A Janaína colocou aqui: sou mãe solo e peguei meu filho assistindo pornô pesado e fiquei horrorizada com suas orientações, conversei com ele. Ai, que legal, Janaína. Fico feliz de ter conseguido te ajudar. Raquel, Ludmila, perdi o assunto de ontem, um assunto fabuloso, isso. Mas a gente vai voltar nele depois, tá? Bom, então vamos lá, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta por aqui. Não, aqui no Facebook também não. Então eu vou caminhando. Então, quem quiser fazer pergunta, quem quiser fazer comentário, gente, fica à vontade, tá? Estou aqui para a gente conversar. Como eu falei, né? É uma live de aquecimento, mas eu não estou aqui para mim, eu estou aqui para vocês. Então, perguntem, comentem, que isso vai enriquecendo, né, os assuntos que eu trago aqui para vocês nessas minhas lives. Então, como a gente fazer, então, essa mudança de olhar? Em vez de a gente botar o foco no problema, a gente botar o foco na aprendizagem, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar consciência de que a gente precisa fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Porque muitas vezes a gente se prende no problema, a gente se prende na dificuldade e aí a gente só faz criticar, castigar e a gente não gera aprendizagem. E isso não funciona. Isso vai fazer com que os nossos filhos voltem a assistir pornografia e pior, vão assistir e vão fazer de todo jeito
para que você não fique sabendo que ele voltou a assistir pornografia, né? Como abordar esse assunto para uma turma de 13 anos? Aí é uma outra abordagem, né? Aqui nessa minha conversa com vocês, a minha abordagem é uma abordagem do diálogo, é uma abordagem, né, dos pais. Para abordar isso com uma turma, é preciso a gente criar um trabalho que é um trabalho em grupo, né? No Instituto Kaplan, onde eu trabalhei durante 25 anos e pude desenvolver com a minha equipe, né, esses jogos que vocês veem aqui atrás de mim, a gente tinha um trabalho que era um trabalho junto com os professores, no sentido exatamente de criar uma dinâmica de grupo, um jogo, onde a gente pudesse fazer com que os jovens se colocassem e a gente pudesse ajudá-los nesse tipo de situação, tá? Agora, individualmente, é a minha proposta aqui. Em grupo, depois me manda um direct que eu posso te orientar em termos dessa situação em grupo. Porque hoje aqui, né, o meu papo está voltado, né, para as mães, para esse diálogo. Mas muito do que eu estou dizendo aqui, você vai poder aproveitar para falar. Nada do que eu disser aqui é a mesma coisa, só que a dinâmica, né, de como abordar isso é que precisa ser diferente, porque você vai trabalhar com um grande grupo, né, que é uma turma. Mas o conteúdo, ele não muda muito, não é? O conteúdo é bem parecido. Então, uma das primeiras coisas é tirar o foco do problema e sim trazer a aprendizagem, saber o que eles precisam aprender para poder se criar uma dinâmica que leve essa aprendizagem para eles. E eu sei que, né, você mesmo está colocando aqui, me pedindo uma sugestão, eu sei que é difícil para os educadores, de uma forma geral, falar sobre esse assunto, porque falar sobre pornografia é falar de sexo mesmo, não tem jeito, a gente vai ter que falar sobre sexo com os nossos meninos e meninas, e eu sei que esse é um dos temas que mais apavora os pais, que mais apavora os educadores. Então eu sei quanto umas pessoas falam, nossa, Lena, mas isso é muito difícil. É exatamente porque é difícil que eu criei esse meu evento, a semana Sexualidade se Aprende em Casa. Então, quem tiver interessado e querendo aprender como fazer um diálogo com um adolescente, como conversar com seu filho, como conversar com a sua filha, é nesse evento que nós vamos conversar exatamente sobre isso. Então, vale a pena vocês se inscreverem nesse link, né, que o Tiago já colocou aí no Facebook e no YouTube. E no Instagram, quem tiver no Instagram, entra aí no Saiba Mais, que no Saiba Mais, ou na minha bio, na verdade, né? Vai levar você para essa página de inscrição. Então, voltando, né? Como é que a gente faz? Eu tenho um lema, né, que eu trago nessa história, que foi um lema que eu aprendi. Não sei se algum de vocês chegou a assistir uma live que eu fiz com o Luiz Amadeu Bragante. O Luiz Amadeu Bragante é um psicólogo de adolescentes e que foi meu supervisor durante muitos anos. Meu só não, né? Ele foi o supervisor do Instituto Kaplan e a gente trabalhou junto durante muitos anos. E ele tinha um amigo que dizia uma frase que eu achei fantástica. E essa frase eu trago como lema aqui hoje nessa nossa live. Quem sabe mais, aproveita mais. Então veja, gente. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta a gente proibir, gritar, ficar bravo, colocar de castigo. Não é isso que vai fazer os seus filhos entenderem que não é apropriado eles assistirem pornografia na idade em que eles se encontram. Aliás, pornografia não é apropriado em nenhuma idade, né? Mas quem é adulto, pelo menos, tem o direito de escolha e ele pode, de fato, sabe, discernir como é que diz? E saber se aquilo que ele está assistindo é algo que, sabe, é pertinente com os seus valores e as suas expectativas. Mas o adolescente ainda está no começo desse desenvolvimento. E, portanto, o que ele precisa que a gente faça? Ele precisa que a gente dê condições, dê insumos para que eles possam perceber aquilo que eles estão assistindo, né? Possa perceber que aquilo é algo que pode trazer para eles muito mais malefícios, né? Ou seja, muito mais problemas do que pode trazer benefícios.
Então a gente precisa informar os nossos filhos, a gente precisa conversar sobre esse assunto com ele, né? Porque tão certo quanto eles ficarem fascinados pelo sexo na adolescência, é também que a pornografia, ela não vai embora simplesmente porque a gente proibiu. Para que isso aconteça, para que o seu filho ou sua filha de fato não queira assistir e queira conversar também com você sobre esses assuntos e não queira assistir pornografia, é importante que eles tenham um conhecimento que mostre a eles, não é? E que eles se convençam, não é só a gente mostrar, a gente tem que ter uma argumentação que os convença de que de fato aquilo não vale a pena. Então veja, para isso a gente precisa fazer o quê? Uma abordagem que seja uma abordagem que a gente chama de abordagem empática, uma abordagem que a gente acolhe, não é a gente chegar gritando e apavorada, não é? E tirando a história de campo, não, porque isso só vai fazer com que ele esconda e não com que ele converse. Então a gente vai fazer uma abordagem empática, uma abordagem que acolha, uma abordagem que você mostre para o seu adolescente que você entende que esse interesse nessa idade é um interesse natural, mas que mesmo sendo natural, existem questões que ele precisa saber que existe e que, portanto, tem coisas que ele vai querer, mas que eles ainda não podem, não é? E por que ele não pode? Por que ela não pode? E aí vocês conversarem sobre essas questões, né? E para fazer isso, a gente precisa ir estimulando esse pensamento crítico deles. Então perguntar, na hora que você se depara com uma situação como essa, sabe, em vez de já chegar brigando, já chega perguntando, o que ele está assistindo? Se você percebe que o que ele está assistindo é pornografia, sabe, perguntar, o que ele está entendendo? O que ela está entendendo daquilo que ela está vendo? Ou que ele está vendo? E aí, a partir do que ele vai dizendo, vocês então vão conversando e vai estimulando esse senso crítico. E aí vocês podem perguntar, e se fosse com a sua amiga, e se fosse com uma pessoa que você gosta, se fosse com a sua mãe, se fosse com o seu pai, se fosse com você, e aí você vai conhecendo, a partir do que ele vai te dizendo, você vai poder conhecer o que ele pensa a esse respeito. E a partir do que ele pensa a esse respeito, você vai poder trazer um conteúdo de aprendizagem. Então daí porque é importante que a gente faça esse trabalho de reflexão com os nossos meninos e traga conteúdos que gerem valor, conteúdos que façam com que eles de fato aprendam o que está acontecendo naquela situação de pornografia, né? Então provocar essa reflexão é uma coisa extremamente importante. E mais, além de provocar essa reflexão, aí vocês podem me dizer, e aí, Lena, e aí eu deixo acontecer do jeito que ele quiser? Não. Aí você vai fazer uma negociação. Aí a gente precisa negociar. Mas é uma negociação que é uma negociação em conjunto. Não pode ser uma negociação onde você estabelece todas as regras e diz, então tá pronto, então tá bom, ok? Então a partir de agora, você não assiste mais pornografia, seu celular fica confiscado, você não tem mais essa vontade. Não, não é assim. Então a gente tem que entender que sim, ele vai ter curiosidade, sim, ela vai ter curiosidade, né? Mas que a gente tem que negociar. Essa negociação é um fato que você tem esse interesse, mas é um fato também que você não pode assistir a esse tipo de situação, por todos esses motivos que foram colocados. Então, e agora? Como faremos? E aí, vocês fazem uma negociação. Liste o que você suporta, o que você acredita, o que você acha que é pertinente para o seu filho, para a sua filha. Ouça o que ele acha, o que ela acha que é importante para ela e o que ela pode ou ele pode abrir mão e faça uma negociação. Uma negociação que ele participe, que ela participe. Porque quando você faz uma negociação conjunta com a participação do seu filho e da sua filha, aí você vai conseguir ter um êxito maior, né, naquele cumprimento do que ficou acordado. Então, se ficou acordado que ele não vai, já começou a negociação assim, ele não vai assistir.
Então, o que nós vamos fazer aqui de negociação em função dessa circunstância que é não assistir? E aí ele participando, ou ela participando, então, com isso, vocês vão conseguir criar um tipo de negociação que vai ser possível tanto você de cumprir, quanto eles de cumprirem. Porque quando a gente fala, não, você não vai ter mais acesso a celular, não vai ter mais, não vai assistir mais nada, você pega e não consegue segurar essa onda. Porque você não consegue fazer com que o seu filho não tenha acesso ao celular. Porque hoje tudo está através do celular. Todo mundo está com o celular na mão. E mesmo que o seu filho não tenha o dele na mão, ele tem um colega que tem o dele. Ele tem o primo que tem o dele. Ele tem sempre alguém que vai poder emprestar para ele esse celular. Então não é isso que vai resolver. Percebe? Então é através dessa negociação que a gente vai poder conquistar, não é? um tipo de aprendizagem e de posicionamento dos nossos filhos capaz de fazê-los melhor aproveitar esse momento do seu desenvolvimento, né? E crescer de uma forma saudável, que foi exatamente o que aconteceu com esse pai, né? Esse pai que me mandou, né, um depoimento muito lindo, um depoimento que eu fiquei emocionada, né? Então ele contou que ele tinha assistido, eu fiz no final acho que foi de setembro do ano passado, eu fiz uma palestra online na escola que o filho dele estudava. E foi exatamente sobre como falar sobre sexualidade com seus filhos nesse momento da chegada à puberdade. E nessa palestra, eu falei sobre essas questões e ele disse que, por coincidência, né, o filho dele tem 9 anos de idade, por coincidência, semanas depois, ele ficou sabendo que o seu filho, ele percebeu que o seu filho teve acesso, né, à pornografia, porque ele pegou o seu filho assistindo a pornografia. E quando ele pegou, ele disse que lembrou, né, do que eu tinha falado, ele lembrou dessa nossa conversa, nessa palestra, e ele então resolveu agir conforme eu tinha orientado. E ele disse então, nossa, aqui está muito quente, está muito calor aqui, Marcel. E ele disse então que nessa conversa, ele lembrando, né, de tudo que a gente tinha conversado, ele foi então conversando com o seu filho. E a primeira coisa que ele fez foi perguntar, e aí, filho, você está assistindo isso aí? O que você está achando? O que você está entendendo disso aí que você está vendo? E aí ele disse, olha, Lena, a resposta dele basicamente era nada, ou quase nada. E a partir daquilo que ele foi dizendo, eu fui podendo informar o meu filho sobre uma série de assuntos que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse um dia conversar, quer dizer, um dia sim, mas não tão cedo eu fosse conversar sobre isso com ele. E aí ele disse que, a partir daí, né, ele ficou assim, abismado, né, com essa possibilidade, e ele então pediu para que eu fizesse essa live, porque ele colocou a seguinte conclusão, que o filho dele agora, né, tem as informações e que ele acredita de forma clara, né, da forma como ele explicou. E com um nível de conhecimento que o filho dele passou a ter, né, um nível de conhecimento muito acima dos colegas dele. E que apesar dele ter ficado triste, né, o pai ter ficado triste a princípio, por ter levado o filho dele a perder, né, a sua pureza, ele disse que agora ele está tranquilo e entende que com o que aconteceu, o seu filho está muito mais preparado para poder se proteger. Veja, gente, isso é um depoimento, né, que eu fiquei emocionada com esse depoimento dele, né, porque esse é um depoimento que mostra que quando a gente está disposto, né, a entender o que está acontecendo com os nossos filhos, a gente pode se aproximar mais dele e criar nesses filhos, não ficar se lamentando pela tristeza de algo que a gente não queria que acontecesse, mas que aconteceu. Mas sim olhar para esse fato que aconteceu e transformar esse fato em uma aprendizagem, transformar em uma proteção para os nossos filhos. Então, gente, essa foi uma história que me deixou muito emocionada, né? Ele não ficou acomodado esperando o filho dele vir fazer pergunta, porque eu sei que essa é uma das situações que muitas vezes eu vejo aí a gente viver, né? Poxa, Lena, eu até quero conversar, mas
Como é que eu começo essa conversa? Ou eu quero conversar, mas o meu filho e a minha filha não querem conversar comigo sobre isso. Alguém já viveu esse tipo de situação com seu filho ou com sua filha? Vocês estão muito caladinhos hoje aqui. Quase nenhuma pergunta. Aliás, só alguns comentários, mas pergunta nenhuma. Só da professora, da educadora que queria saber como fazer isso com a turma de alunos, né? Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, pode ir comentando aí, gente. Então, vejam, se o seu filho diz que não quer, então quem tem filho que você já tentou falar e fala que não quer falar com você sobre esse assunto? Ou a sua filha que diz que não quer falar com você sobre esse assunto? Quem tiver filho ou filha que você tentou conversar, coloca a mão aí. Não só a mãe está atenta, como o pai também. E saber entrar no mundinho deles. Saber entrar no mundo no momento certo. O momento a gente até pode criar, se a gente souber como entrar. Então, se a gente não for invasiva, se a gente chegar sem grosseria, se a gente chegar com acolhimento, se a gente chegar sabendo do que a gente está falando, a gente até consegue criar esse momento. Agora, de fato, a gente precisa saber como entrar nesse mundo dele. A gente precisa saber como conversar com ele sobre esse assunto, porque é isso que vai fazer essa conversa fluir. E é sobre isso exatamente, né? Que muitos erros que a gente comete, mesmo sem saber, na hora que a gente vai puxar esse assunto com os nossos filhos, e que a gente, sem querer, sem saber, a gente acaba, em vez de fazer fluir essa conversa, a gente acaba bloqueando. Então, se, por exemplo, esse pai chegasse para o seu filho e dissesse: o que você está assistindo? E ele mostrasse, e ele tirasse o celular da mão dele e fizesse um sermão, ele não teria tido essa oportunidade de transformar esse problema num aprendizado. Porque aí esse filho não ia mais querer conversar com ele. Ou não ia querer conversar com ele sobre esse assunto nesse momento. E esse momento, que é o momento dos nossos filhos, que está entrando na puberdade, é um momento muito rico para a gente fazer esse elo de confiança. Então, quando a gente consegue criar essa confiança, fazer esse vínculo que esse pai conseguiu, né, nesse momento que ele pegou seu filho assistindo pornografia, é uma coisa fantástica. Porque provavelmente essa adolescência do filho dele vai ser muito menos complicada, porque eles têm um acesso, eles têm uma comunicação. E eles têm, na verdade, uma confiança entre eles. O filho dele tem uma segurança para conversar, né? Aquilo que uma vez eu trouxe aqui para vocês e que a gente vai entrar mais a fundo também nesse meu evento, que é a segurança psicológica. Então, isso é um fator imprescindível para que os nossos filhos queiram conversar com a gente sobre sexualidade e a gente possa transformar, né, o que seria um problema em uma aprendizagem. A Camila colocou: minha filha de 12 anos tem muita vergonha de falar sobre o assunto, mas eu estou sempre tentando entrar no assunto. É isso aí, Camila, não pode ficar acomodado. Mas claro que a gente também precisa, né, olhar qual é a forma. Então, não está querendo entrar no assunto, faz uma reflexão. Por que será que ela não quis conversar comigo? Ou pergunta para ela mesma: por que ela não quer conversar? Por que você não quer conversar comigo sobre esse assunto? Para a gente tentar ir descobrindo aonde que está o nó, aonde que está a barreira. Porque é importante, né? Eles têm tanta admiração pelo pai, pela mãe. É claro que eles querem ouvir o que a gente tem a dizer. Mas existe uma questão chamada medo. E é essa questão do medo, né, que eu trago para vocês nesse meu evento Sexualidade se Aprende em Casa, que muitas vezes está aí uma grande barreira. Vamos ver aqui no Instagram, a Aninha colocou: quando mesmo no diálogo a gente não consegue nem ao menos diminuir esse tipo de conteúdo. Peraí, como é que é? Quando mesmo no diálogo a gente não consegue nem a menos diminuir esse tipo de conteúdo, o caminho seria a restrição? O caminho pode ser a restrição, mas o caminho só da restrição não resolve. Se não está diminuindo, alguma coisa aí está acontecendo que precisa ser vista. Então, se ele, mesmo conversando, continua assistindo,
Das duas, uma. Ou a aprendizagem não aconteceu, houve algum fator aí que proibiu essa aprendizagem, né? Que a gente vai ver isso também no evento Sexualidade se Aprende em Casa, ou pode estar havendo algum tipo de dificuldade do seu filho em admitir, né, essa possibilidade. Então, às vezes, a gente vai ver que existem pessoas que essas pessoas acabam tendo muita dificuldade de dizer não, do mesmo jeito que umas têm dificuldade de dizer não para comida, né? Ou seja, isso acaba se tornando uma compulsão. E essa compulsão, então, como eu falei, a pornografia é um dos elementos que pode se tornar um vício. Então, do mesmo jeito que a comida pode se tornar uma compulsão na vida de alguém, né? O assistir televisão, o assistir filme, ou seja, coisas que as pessoas acabam colocando como substitutos de algo, né, que está precisando ser olhado. Então, é importante a restrição, claro que ela deve ser feita, e mesmo quando eu falei que a gente precisa conversar, que não é só proibir. Então, você pode ter a restrição, mas o fato é que proibir, é como eu falei, né, ela só não vai ter resultado, porque a probabilidade dele não cumprir com isso é muito grande. Porque se ele não se convenceu, se ele não entendeu o porquê não pode, ele vai continuar assistindo. Então, precisa dar uma olhada para ver o que aconteceu. Dá uma checada com ele quando você estiver conversando sobre o que foi dito e o que ele ainda não... E a forma, muitas vezes, né, de como a gente diz, que faz com que os nossos filhos acolham ou não essa nossa aprendizagem. É muito importante também sempre alertar nossos filhos a prestar atenção ao que eles falam e as mudanças de comportamento deles. Sim, que é uma coisa bem interessante, né? Por exemplo, a pornografia, como qualquer outra situação, né, que leva os nossos filhos a uma compulsão, a um vício, né? Isso altera comportamento. Isso faz com que, principalmente, ele deixe de fazer outras coisas que são importantes para a vida dele ou para a vida dela, né? Para o seu desenvolvimento pessoal, para poder ficar fazendo aquilo que ele está viciado, aquilo que ela está viciada. Ou seja, assistindo televisão, ou seja, se masturbando, ou seja, assistindo pornografia, ou seja, comendo. Então, depende do que a pessoa elegeu como o substituto daquele buraco que está acontecendo ali naquele momento na vida deles. E outras vezes, né, a gente vai ver que não é uma questão de compulsão, mas sim uma questão de interesse, de curiosidade, e que por não entender porque não pode, acaba não levando em consideração aquilo que foi acordado com seu pai, com a sua mãe em relação àquele tipo de situação. Então, os pais, sim, podem fazer uso da restrição, né? Existem várias formas de vocês bloquearem sites adultos, existem várias formas de vocês saberem o que eles estão assistindo, só que isso não é garantia, é apenas mais um complicador, ou seja, vocês conseguem dificultar um pouco mais esse acesso, mas não é garantia, né? Como nada é garantia, mas esse daí tem muito menos garantia de que o seu filho ou a sua filha vá ter acesso vai entender, né? Vai se convencer, na verdade, de que não deve assistir pornografia. Então, isso é uma questão que a gente precisa estar atenta, né? Conheci sua página essa semana, estou amando, você é maravilhosa. Toda mãe precisa conhecer. Então, Marisa, vai aí, convida tuas amigas, aliás, vocês todos, bota aí nos grupos de escola, grupo de mães, convida todo mundo, que a gente tem uma live bem legal amanhã, e convida também para entrar aí para se inscrever no meu canal. Isso me ajuda bastante, né, a fazer com que todos esse conhecimento que eu quero compartilhar com vocês chegue em cada uma de vocês. Que é esse o meu desejo, essa é a minha missão. É fazer com que essa geração de mães e de pais tenham condições de não tratar mais a sexualidade como um segredo de família, e sim como algo que tem que ser compartilhado, conversado, né? E
dividido, né, com seu filho e com a sua filha, para que eles possam crescer num ambiente saudável. Então, é isso que eu quero para vocês e até amanhã. Até lá.